Imagine se alguém dissesse que o tempo, essa força invisível que move tudo à nossa volta, pode simplesmente parar. Não em um truque de ficção científica, não em um filme, mas em um laboratório, diante de cientistas atônitos que testemunharam o impossível. O tempo literalmente congelar. Mas como algo assim seria possível? Como se interrompe o fluxo contínuo do tempo, que arrasta galáxias, estrelas e átomos em um movimento constante desde o início do universo? Tudo começou com um experimento que parecia simples. Pesquisadores queriam observar o comportamento de partículas subatômicas, os menores blocos de construção da realidade. O que descobriram, porém, abalou a própria noção de tempo. Na física clássica, o tempo é uma linha reta passado, presente, futuro. Ele corre impassível, como um rio que nunca volta atrás. Mas no mundo quântico, as leis mudam. As partículas não se comportam como objetos, e sim como probabilidades. Elas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, mover-se sem se mover, e até escolher um caminho apenas quando alguém as observa. E foi justamente essa observação que congelou o tempo. O fenômeno é chamado de efeito Zeno quântico. O nome vem do filósofo grego Zenão de Eleia, que há mais de 2000 anos propôs um paradoxo. Se o tempo é feito de instantes indivisíveis, o movimento seria impossível, porque antes de atravessar uma distância, você teria que atravessar metade dela, e antes dessa metade, metade da metade, infinitamente. Logo, o movimento jamais começaria. O que parecia apenas filosofia virou física moderna. Em 1990, físicos do National Institute of Standards and Technology, nos Estados Unidos, criaram um experimento para testar uma hipótese. Se uma partícula quântica é observada constantemente, ela para de mudar de estado. Em outras palavras, o ato de olhar para ela impediria que o tempo avançasse para aquela partícula. E foi exatamente o que aconteceu. Eles prepararam átomos em um estado excitado, prontos para decair, ou seja, mudar para outro estado de energia. Normalmente, isso aconteceria em questão de microsegundos. Mas quando os cientistas começaram a medir os átomos muitas vezes por segundo, o decaimento simplesmente parou. O tempo, para aquelas partículas, havia congelado. O resultado foi tão impactante que precisou ser repetido inúmeras vezes, e em diferentes laboratórios. Mas o fenômeno persistiu. Quanto mais se observava o sistema, mais ele se prendia no presente. Era como se o olhar humano, ou a simples tentativa de medir algo, forçasse o universo a segurar o tempo. Esse é o paradoxo do efeito Zeno. Observar é literalmente interferir na realidade. E isso não é apenas poesia filosófica, é uma consequência direta da mecânica quântica. No mundo subatômico, o ato de medir uma partícula a obriga a escolher um estado específico, colapsando todas as possibilidades que existiam antes. Se essa medição for feita rápido o bastante, antes que o sistema tenha tempo de mudar, o resultado é a imobilidade. O tempo, que se mede pela mudança, deixa de existir. Mas o que isso significa fora do laboratório? Será que o tempo pode realmente ser controlado? Em teoria, sim, mas apenas para sistemas quânticos extremamente delicados. No mundo macroscópico, onde bilhões de partículas interagem entre si, esse efeito se desfaz rapidamente. É por isso que não vemos pessoas ou objetos congelando no tempo, apenas porque estão sendo observados.
Mas a ideia vai além da curiosidade científica. Ela toca em uma questão profunda. E se o tempo não for algo que existe, mas algo que acontece? Alguns físicos acreditam que o tempo é apenas uma ilusão emergente, um efeito estatístico, nascido do modo como a matéria evolui. Se for verdade, então o experimento de Zeno não está parando o tempo, mas apenas interrompendo a mudança que nos faz perceber o tempo como real. Em outras palavras, o tempo não flui, nós é que mudamos. Outros estudos foram ainda mais longe. Em 2015, pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, realizaram um experimento simulando fótons se movendo em circuitos ópticos. O resultado mostrou que, sob certas condições, os fótons pareciam viajar para trás no tempo, não de forma clássica, mas como uma inversão temporal no comportamento quântico. A fronteira entre o passado e o futuro parecia se embaralhar. Esses experimentos abriram novas discussões sobre a própria natureza da realidade. O tempo, que sempre tratamos como absoluto, pode ser apenas uma dimensão relativa, maleável e até reversível. Einstein já havia previsto isso em sua teoria da relatividade. Quanto mais rápido nos movemos, mais devagar o tempo passa para nós. Em velocidades próximas à da luz, o tempo praticamente para. Agora, a mecânica quântica mostra que talvez nem seja preciso se mover, apenas observar. Isso levanta uma questão perturbadora. Se observar altera o tempo, o que acontece quando ninguém está olhando? Será que o universo pausa em nossa ausência? Ou será que o tempo só existe porque há consciência para medi-lo? Alguns teóricos defendem que o universo é participativo, que a realidade só se manifesta por completo quando há um observador. Essa visão sugere que o cosmos, em algum nível, sabe que está sendo observado e ajusta seu comportamento. Talvez o tempo exista apenas porque há alguém para senti-lo passar. Outros cientistas rejeitam essa ideia, dizendo que o efeito Zeno é apenas uma limitação técnica, um fenômeno de interferência quântica, sem nada de místico. Mas mesmo nessa interpretação, o resultado continua sendo fascinante. Olhar demais para o universo o impede de seguir em frente. O tempo pode parar, mas apenas enquanto o observamos. E isso, de certo modo, nos espelha. Quando estamos presos em um momento de trauma, dor ou nostalgia, parece que o tempo também congela. Nosso cérebro, assim como o átomo, entra em loop, repetindo o mesmo estado até que algo o liberte. É como se a física quântica e a experiência humana compartilhassem uma verdade universal. O tempo é mudança. E quando não há mudança, o tempo morre. O experimento que congelou o tempo não apenas revelou uma propriedade oculta da matéria, ele mostrou que talvez o próprio conceito de tempo seja muito mais frágil do que imaginamos. No fundo, talvez o universo inteiro viva em um único instante eterno, e o que chamamos de passado e futuro seja apenas o eco de nossas percepções. Afinal, se o tempo pode parar, será que ele algum dia realmente começou?